a guiar toda a história humana. Portanto, um coração cristão verdadeiramente não se desespera. Ele confia contra toda falsa esperança. Ele confia contra toda falsa esperança. Mesmo que as tempestades e o mundo se abalem, ele confia. Isso foi, meus irmãos, esta foi, minhas irmãs, a confiança do povo de Deus em todo o período que ele foi dominado. Hoje nós lemos Esdras dando graças a Deus, porque mesmo com a infidelidade, Deus permitiu a reconstrução do templo. Mas nós sabemos bem, caros filhos e filhas da igreja, que o verdadeiro templo que Deus queria reconstruir não era um templo de pedra, não era um templo em Jerusalém. Lembremos daquele diálogo que entre Jesus e a samaritana, no capítulo 4 de João. Senhor, onde nós devemos adorar? Aqui na Samaria ou em Jerusalém? É o que o Senhor responde. Chegará um tempo, e eu vos digo, em que os verdadeiros adoradores não adorarão nem aqui nem em Jerusalém, mas em todo lugar, porque adorarão em espírito e em verdade. O templo que Deus quer reconstruir, meus irmãos, é o nosso coração. Nosso coração devastado por uma dominação muito mais perversa do que a dominação que o povo de Deus sofreu com a Babilônia, com a Síria, com a Pérsia e depois com o Império Romano. Uma dominação que assola toda a humanidade, não só um determinado período, não só um determinado território. A dominação dos inimigos de Deus que querem dominar a nossa alma. Esta é a libertação, a reconstrução que Deus quer realizar no meu e no teu coração. E vejam, meus irmãos, no Evangelho de hoje, Jesus, ele traz, o autor sagrado, Lucas, mostra como Jesus traz a autoridade para os seus apóstolos. Vejam bem, eles deu aos 12 poder e autoridade sobre os demônios, para curar as doenças, proclamar o reino de Deus e curar os enfermos. Ora, meus irmãos, é Jesus quem realizava isso. Ele transfere esse poder aos seus apóstolos. Vejam só, o poder de Jesus está no seu corpo, para dizermos melhor, no seu corpo místico, que é a igreja. Quando Jesus envia os seus apóstolos, ele não está enviando representantes, chefes de estados, substitutos, não. Pela graça de Deus, os apóstolos realizam aquilo que Jesus realiza, ou seja, são uma extensão do corpo de Cristo. É por isso que Paulo, depois, nas suas cartas, chamará a igreja de quê? De corpo de Cristo. O que eu quero dizer, caros fiéis? Que a igreja continua transmitindo ao mundo todas as obras de salvação de nosso Senhor Jesus Cristo. Dentro da igreja, o corpo de Cristo, há a autoridade de Jesus. Com todo respeito àqueles que não vivem a mesma fé que nós, mas seria muito injusto da parte de Deus nos dar um livro e dizer para a gente, se vire com ele. Não, meus irmãos, Deus nos deu não só um livro, Deus não deu só um manual para uma vida boa, é muito mais do que isso. Deus permanece presente na história através do seu corpo, que é a igreja. Assim como os apóstolos realizaram a obra de Jesus, ainda hoje os apóstolos continuam realizando a obra de Jesus. Ora, padre, quem são os apóstolos? Os bispos, que são descendentes diretos dos apóstolos. Porventura os bispos foram ordenados por outros bispos, que atrás deles foram ordenados por outros bispos. Estes, porventura, foram ordenados por outros bispos, até chegar aos apóstolos. A isso nós católicos chamamos de quê? De tradição apostólica, que é passado cabeça por cabeça pela imposição das mãos. Esta é a nossa fé, meus irmãos. Nós estamos numa igreja segura, onde a graça de Deus é estável, e nós podemos confiar na graça de Deus agindo. Não pela força dos homens. Homens que pregam bem, sobem e descem na história da humanidade, mas a igreja permanece. O mundo gira, meus irmãos, mas a cruz permanece firme no girar do mundo. E uma última coisa que Jesus fala, ele diz, olha, não leveis pelo caminho nem cajado, nem sacola, nem pão, nem 2 túnicas. É como se Jesus dissesse, vão só confiando em mim. Paulo falou a mesma coisa com outras palavras. Eu não me uso de retórica ou de recursos humanos, para não acontecer de diminuir a palavra de Deus. Prego a cruz de Cristo. Essa cruz que é sabedoria para nós,
e é loucura para os gregos e escândalo para os judeus. Meus irmãos, cada um de nós aqui temos a missão de evangelizar. Com todo respeito, um católico que não evangeliza não é um católico de verdade. Um católico que não fala, que não prega a sua fé, não é um católico de verdade. Claro, nós não precisamos botar uma caixa de som no meio da praça e ficar proclamando coisas, não. É aquele testemunho silencioso no nosso trabalho. Quantas vezes nós temos nas nossas assembleias homens e mulheres que passam o dia no trabalho, e no trabalho conhecem às vezes pessoas que passam dificuldades e não têm coragem de testemunhar a sua fé. Às vezes pessoas no seu trabalho que precisam da sua palavra cristã. Ah, padre, mas eu não sei pregar. Melhor ainda, não leveis túnicas, não leveis bolsas. É isso que Jesus está dizendo. Não é a pregação, o testemunho, a evangelização, não é um setor privado dentro da igreja, não é. É obrigação de todo fiel católico. É um mandamento esquecido. Mandamento, padre, é. Mateus capítulo 28, Jesus ressuscitado diz: ide e pregai o evangelho a toda criatura. Vejam bem, o verbo está no imperativo, ide. Entanto, é um mandamento, é um mandato a evangelho.